começar pelo fato que mais chamou a atenção no último jogo, que foi toda aquela remobilização por parte da torcida e uma mensagem, né, que fica para a sequência agora do Figueirense nesse ano, para a sequência da vida do Figueirense. O que significou para a sequência do trabalho de vocês aquela manifestação da torcida mesmo com 3-0 diante do Bragantino? Cara, foi passando sentimento ali de quem tava dentro do campo, né? De quem vive isso. Foi muito emocionante pra gente. Foi, sabe, o apoio que eles nos deram, contagiou todo mundo, até a galera de fora. Até quem não gosta de futebol não tem como não se contagiar. O que eles fizeram não tem nem explicação, assim, porque isso aí é coisa que a gente sente, né? Não explica. E, e com certeza nos dá muito ânimo, nos dá motivação, por mais que tenha sido um jogo difícil, mas mostrou a força que o Figueirense em si, instituição, tem. E, e a gente cada vez mais fechado e tem tudo para. Tem todas as condições de sair dessa fase ruim que acontece no futebol, mas que a gente tem totais condições de sair disso. Rodrigo, essa nova forma do nosso de jogar, com três zagueiros, com mais gente ali formando o meio campo, como é que ficou para você? Assim, exclusivamente ficou legal para ti? Se sentir mais solto? Como é que foi? É que tudo depende do jogo também, né? Como a equipe adversária joga. E acaba dando um pouco mais de liberdade pro pessoal da frente. E claro, com a obrigação também de marcar, né? Mas acaba dando um pouquinho mais de liberdade, porque como a gente tem três, um a mais no caso ali atrás, né, para contenção. E a gente melhorou, eu acho que a gente melhorou, mas independente de formação ou até mesmo de jogador que vai estar, a gente tem que estar buscando sempre melhorar e fazer uma coisa a mais para a gente sair dessa situação, porque eu tenho certeza que depois que a gente ganhar uma, a gente vai embalar e aí depois para nos segurar vai ser difícil, porque o nosso time tem muita qualidade e o principal é a vontade de querer reagir, de querer mudar a situação, entendeu? Ninguém tá cômodo nessa situação. E o tamanho do desafio nessa sexta-feira, Rodrigo, porque toda essa expectativa que se tem de vocês, da torcida, de uma melhora na competição, teve o jogo com o Bragantino, que é o líder, e logo na sequência o vice-líder. O tamanho da bronca que o Figueirense tem pela frente nessa sexta. Sim, são jogos difíceis, mas que no futebol é um dos poucos esportes assim que tu não sabe quem é que vai ganhar, que não tem. Pode ter às vezes um, um que seja candidato a vencer, só que o que importa é dentro das quatro linhas, né? E já aconteceu em outras vezes também, eu lembro em 2017, quando eu jogava no próprio Atlético Goianiense, a gente tinha ganhado dentro do Corinthians, dentro da Arena Corinthians, contra o Corinthians que era líder do campeonato, então são coisas que no futebol vale o que a gente vai demonstrar ali dentro, o que a gente vai fazer ali dentro, nossa atitude. Então a gente vai confiante, vai em busca da vitória. E o importante é a gente estar sempre pontuando, porque na situação que a gente está, a gente tem que procurar pontos fora, dentro de casa, procurar estar sempre pontuando para cada vez chegar mais longe. Voltando a falar sobre esses campeonatos coisas, você acha que ainda vai demorar um pouquinho para os jogadores se adaptarem a essa forma de jogar ou já está se adaptando nessa última partida agora contra o Bragantino? Eu acho que a gente fez um primeiro jogo que a gente jogou com três zagueiros que foi do Brasil de Pelotas, né? E a gente foi bem naquele jogo, os gols acabaram saindo de erros nossos, então o sistema se demonstrou bem estável, bem com o plano de jogo, né? Encaixou. O time do Bragantino já é um time um pouco mais diferente, é um time que gosta mais da posse de bola. E a gente tentava marcar eles em cima, mas só que foi difícil porque o momento que eles vivem, quem vive no futebol sabe que os caras estão confiantes, tão motivados, tão de líder do campeonato, então acabou dificultando um pouco pra gente. Mas só que mas só que no começo a gente estava bem até tomar o gol. Então foi na hora do gol que eu acho que meio que estabilizou um pouco, porque a gente teve chances de sair na frente, teve chances de fazer gols. Então eu acho que o sistema, mas é que nem eu falei, independente do sistema, independente de jogador, o que mais conta é a nossa atitude dentro de campo,
porque para mudar tem que ter algo a mais, e a gente vem dando isso, vem procurando, e que nem eu falei, vou voltar ali a falar, a gente vai para lá muito motivado em busca da vitória. O Figueirense já está, né, Rodrigo, nessa temporada no seu terceiro técnico, o Marília, o próprio, agora o Gugu, mais o Coelho. Como é que tem sido o contato de vocês com ele? Não é novidade, mas antes era numa condição diferente, como auxiliar permanente do clube, agora ele é o técnico. Como é que tem sido esse contato, convívio com ele nessa condição e até no sentido de absorver as ideias do Márcio? Cara, eu particularmente, sim, eu tô gostando, já gostava antes, né? Mas só que agora ele tem um pouco mais de liberdade, é normal, tem um pouco mais de liberdade de fazer o que ele quer, as ideias dele, porque cada treinador tem sua forma de jogar, né? Um jeito que prefere, alguns pequenos detalhes, né? Então que aí vai da gente mudar isso daí, né? Porque, claro que tu vem jogando de um jeito, o time aqui que já jogou, tava junto jogando há um tempo, agora que houve umas mudanças, umas pequenas mudanças, então são detalhes que sempre tem que ajustar. E corrigir um erro após o outro, porque que nem eu falo, a gente vai errar, todo mundo é humano, mas só que se a gente errar coisas diferentes, a gente vai estar evoluindo na vida. Se a gente errar a mesma coisa, nós vamos ficar estagnado. Então a gente não pode errar as mesmas coisas que a gente errou no jogo passado, e assim a gente vai melhorando. Só assim pra gente melhorar. Não só no futebol, mas acho que na vida em si. Só corrigindo o erro passado que a gente consegue melhorar. Faz você ter confiança que o Figueirense vai sair dessa zona de abaixamento, um pouquinho, pelo menos ficar ali na meia da tabela. Cara, sinceramente, sim, é o nosso time, né? Nosso time, a capacidade que o nosso time tem, a gente que treina todo dia, sabe? A gente que joga, é uma fase um pouco difícil porque não tem, a gente não tá conseguindo as vitórias, só que essa vitória, né, que a gente tem tanto esperado aí, só que a gente demonstrou muitas vezes ser capaz de ganhar de times que estão em momentos muito melhores muito melhor que o nosso, e a gente demonstrou isso. Só que o futebol, que nem eu falei, é detalhe, né? Então, se a gente não tiver ligado 100%, prestando atenção nos 90 minutos, tem que estar ligado em todo detalhe, porque às vezes um detalhezinho define o jogo, né? Então, acho que é nisso aí que a gente tem pecado só. E assim, são 15 jogos sem você, e a gente também está vendo uma ansiedade muito grande. Às vezes a bola está chegando no pé, está queimando. O que está acontecendo? Cara, eu acho que nessa parte, eu acho que mais na parte final do campo. Ou então em algum certo momento do jogo, né? Mas cara, isso aí é do futebol, né? Claro, que nem eu falei, a gente vai errar, mas só que nunca é pensando em errar. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer fazer a melhor partida. E mas isso é que nem eu te falei, são erros, e corrigindo erros, porque se tu errou um domínio aqui, tu não pode errar no próximo jogo do mesmo jeito, entendeu? Eu acho, pra mim, eu tenho nítido que é isso daí, sabe? A gente tem pecado em pequenos detalhes que tem resultado no placar final. André, a gente vê que volta e meia, um outro torcedor puxa um meme, algo relacionado com o histórico de rebaixamentos. Foi uma infeliz coincidência? Isso te incomoda, esses comentários, às vezes essas brincadeiras relacionadas a isso? Cara, referente a comentar, assim, essas coisas, assim, cara, sou muito tranquilo, eu já passei tanta coisa na vida, não é isso daí, porque ninguém sabe direito da minha história, ninguém viveu as coisas que eu vivi, ninguém passou o que eu tinha que passar quando eu saí com 10 anos de casa, né, pra morar longe dos meus pais, então eu tenho nítido quem eu sou, quem eu posso ser, então eu fico muito tranquilo porque eu sei que eu sou uma pessoa boa, entendeu? Isso aí pra mim é o que mais importa. Não desejo mal a ninguém. E, e o futebol a gente não joga sozinho, né? São coisas que acontecem, não cabe a mim comentar aqui agora, né? Então, teve lugares que eu passei que eu. Só que as coisas não falam, por exemplo, de que poderia me defender, que nem no Inter, a partir do momento que eu era titular, na hora que eu parei de ser titular, o time era líder do campeonato, mas essas coisas assim eu nem procuro nem ouvir, mas entrar no ouvido e sair pelo outro, porque eu não. Claro que o histórico é ruim, mas em todos os anos tive a oportunidade de jogar em clubes de Série A, então isso alguém tá vendo porque sabe o tanto que eu trabalho, sabe o tanto que eu me dedico. Tem todo um monte de gente que depende de mim, não só torcedor, também tem toda a minha família que depende de mim.
E como qualquer pessoa como você, eu sou trabalhador, entendeu? Buscando sempre o melhor e tu tem certeza que tu sempre busca estar no melhor lugar, ser a melhor pessoa, desempenhar o teu papel da melhor forma e é isso que eu busco. O passado ninguém apaga, a gente não muda, como a nossa derrota agora a gente não muda e o que a gente tem é um livro em branco aí para a gente escrever a nossa história e é só nisso que eu penso, porque eu sou novo ainda, tenho muito para dar ainda. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.